Olá, doutores. Só para os senhores entenderem, eu fui parar a nossa aula e acabei. Era só para dar um pause e eu terminei é, por acabar cortando o vídeo ao meio, mas enfim. Sem qualquer problema, sem qualquer prejuízo, vamos voltar a falar então dos defeitos e dos vícios. Vamos voltar tudo, para ficar mais fácil para ninguém se perder, tá bom? Vamos falar então dos defeitos e dos vícios de uma sentença. A gente já viu que uma sentença, ela, desculpa, que uma sentença ela deve apreciar todos os pedidos que foram feitos. Opa. Isso, pronto, foi uma carinha aqui no fundo. Deve tratar de todos os pedidos que ela deve apreciar, né? O magistrado ele deve apreciar todos os pedidos, seja para conceder esse direito, seja para negar esse determinado direito. Aí, esses vícios, eles podem ser divididos né, eles deixam a sentença numa subdivisão de 3 tipos de sentenças defeituosas, digamos assim. Então, nós temos a sentença extra petita. O que é essa sentença extra petita? É uma sentença onde o juiz vai me conceder algo distinto do que eu havia pedido na petição inicial. Eu peço uma coisa, ele me concede outra. Entendeu? Eu peço uma coisa, ele me concede outra. Eu faço pedido de uma indenização por danos materiais e na sentença ele me dá só o dano moral. Mas calma aí, eu pedi dano material, mas ele vai e me concede apenas o dano moral, ou seja, ele me concedeu extra petita, ou seja, ele concedeu o que nem está pedido, o que nem consta lá. Por isso, extra, petita, fora do pedido, certo? Aí uma outra sentença defeituosa é a sentença ultra petita. E o que a gente pode entender por uma sentença ultra petita? É quando o juiz ele ultrapassa os limites. Como assim ele ultrapassa os limites? Pensa que nessa sentença eu estou pedindo só a cobrança de uma dívida, eu estou pedindo tão somente a cobrança da dívida. Mas eu não pedi multa. Só que o juiz, além dele conceder o que eu pedi, o valor da dívida, ele vai e concede mais multa. Mas concede algo que eu não pedi, ultrapassou o meu pedido. Mas calma aí, Alessandra, eu estou misturando a extra com a outra. Olha, na extra, o juiz dá uma coisa que nem foi pedido. Na extra petita, uma sentença extra petita é quando o juiz concede um direito que sequer foi pedido. Ele concede algo que está fora da relação, nem está se discutindo, por isso extra petita, certo? Agora, ultra petita, ele concede o que eu pedi e mais alguma coisa. Então ele me concedeu o valor da dívida, mas ele acrescentou a multa. O que é o ultra aí? É a multa. Eu não pedi multa, mas ele foi lá e me concedeu. É um defeito? Sim, é um defeito. E o infrapetita, uma sentença infrapetita, ou seja,
essa sentença é uma sentença onde eu tenho vários pedidos e o magistrado analisa um só. Eu tenho, de novo, vários pedidos e o magistrado vai analisar só um deles e não analisa os meus outros pedidos. Lembra da dívida? Pensa que eu pedi a dívida, pedi correção monetária e mais multa. Eu fiz 3 pedidos. E o juiz nem se manifestou, ele só me concedeu o valor da dívida. Ah, mas eu também pedi a multa, ele se manifestou a respeito da multa? Não. Ah, mas eu também pedi atualização monetária, ele se manifestou a respeito da atualização monetária? Não. Ou seja, ficou aquém. Meu 2 dos pedidos, que dentre eles, nesse exemplo que eu falei para vocês, a multa e a atualização monetária, ele sequer apreciou. Certinho? Tranquilo? Então, olha, vamos recapitular. Estou voltando tudo isso, porque sempre que eu leciono essa disciplina, os alunos ficam com uma certa dúvida. Então, volta lá. Extra petita. Eu pedi uma coisa, o juiz nem analisou aquela coisa e nem analisou aquilo. Eu fiz, né? Eu pleiteei um direito, né? Vamos parar com essa coisa, não é? Afinal, somos pessoas chiques, elegantes, cientistas, estudiosos de uma ciência, da ciência do direito. E eu fiz um pedido, ele nem apreciou o meu pedido e me concedeu um outro direito que eu nem pedi. Isso é extra petita. Por quê? Porque ele me concedeu algo que está fora, que está extra sentença, extra pedido. Pedido ultra petita. Ele analisa o meu pedido e vai além do meu pedido. Olha um exemplo. Eu fui lá, pedi a multa. O juiz foi... eu fui lá e pedi uma cobrança de uma dívida. Ele me concedeu sim o direito a receber por aquela dívida, mas eu não pedi multa, não pedi juros. Ele vai lá e me concede a multa, mais o recebimento do valor da dívida, mais o valor dos juros, mais o valor de multa. Ele está ultrapassando o meu pedido. Ele está me dando mais do que eu pedi. Certo? E a infrapetita, eu fui pedir o valor da dívida, pedi multa e pedi atualização. Ele vai lá e concede só o valor da dívida. E a multa e a atualização nem se manifestou. Por isso, infra ou citrapetita. Certinho, doutores? Ufa, espero que sim. Né? Então, qual é a consequência desses defeitos? A consequência desses defeitos é que a sentença que tiver esses defeitos, ela pode ser anulada. Ela poderá ser anulada, certo? Se ela for anulada, ela vai ter, né? Ela não vai ter validade, vai ser elaborada uma nova sentença. Certinho? Tranquilo? Parece complicado, mas não é. Só cuidado com a nomenclatura. Agora, pensando aí na sentença, né, dando continuidade para a nossa matéria e pensando especificamente na sentença, eu faço a seguinte pergunta para os senhores. Pensa que o magistrado, ele julgou infrapetita, ou seja, eu tinha 5 pedidos, ele analisou um só e os outros ele nem se manifestou, não é? Ele não analisou esses meus pedidos. Aí depois o magistrado ele percebe isso. Aí eu faço a seguinte pergunta, vamos lá. Pode o magistrado, de ofício, alterar a sua sentença? E agora, hein? E agora? Vamos pensar, esse magistrado ele foi lá, ele sentenciou, aí a gente, depois que ele sentenciou, ele foi embora. Às vezes eu faço isso, eu dou aula, depois na hora que eu estou voltando para casa eu fico pensando na aula e lembro de alguma coisa, ou que eu falei e não devia ter falado, ou de um outro exemplo que poderia ter sido melhor para aquele momento, enfim.
Mas, vamos pensar, esse magistrado estava indo embora, ele falou, caramba, mas eu tenho a impressão que aquela sentença tinha mais pedido e eu fiz um som, enfim. Aí ele vai, olha para essa sentença, ele fala, caramba, nossa, eu acabei de elaborar uma sentença infrapetita, ou seja, eu analisei menos do que me foi pedido. E agora, o que eu faço? Vou esperar a outra parte me provocar? Ou esse magistrado, ele diz para si mesmo, vou arrumar isso. Será que pode? Vamos dar uma olhada lá no 495, é isso? Não, desculpa, 494. Então, olha, vou pôr aqui, ó. Verificar artigo 494 do CPC. Olha o que diz o 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. 1. Para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Ixi. E aí, vai se enquadrar ou não? E 2, por meios de embargos de declaração. Ou seja, ele pode alterar? Pode. Mas inexatidões, pode englobar como uma inexatidão? Pode sim englobar como uma inexatidão. Ele vai justificar, pode ser de ofício ou a requerimento da parte. Ele pode justificar o porquê, olha, não é? Enfim, como ele vai escrever isso é o de menos, mas que foi um equívoco e tal, e pode fazer esse conceito de ofício ou requerimento da parte. Tá bom? E pode também através dos embargos de declaração. Os embargos de declaração é uma forma de recurso que serve para sanar obscuridade, omissão ou contradição. Nesse caso, deixar 2 pedidos para trás, que é esse exemplo que eu falei para vocês, é uma obscuridade. Por quê? Porque ele não falou nada. Tem a questão da omissão, na verdade ele foi omisso. Ele foi omisso. A obscuridade é quando a sentença não é clara, tá? A sentença deixa em aberto. Agora, nesse caso, me perdoem, é uma omissão. Ele foi omisso, ele falou sobre o pedido número 1, que era o valor da dívida. Mas e os juros? Não é? E a multa? Ele não falou nada. Então, ele pode alterar, sim, espontaneamente, ou seja, de ofício ou a pedido da parte. E também pode fazer essa alteração através dos embargos de declaração. Certinho? Tranquilo? Olha lá. E aí, para a gente finalizar, a gente vai falar a respeito de coisa julgada, não é? A grande maioria dos doutrinadores traz para a gente como coisa julgada, pouquíssimos trazem como caso julgado. Mas o que é isso? Não é? Uma decisão que já se transformou em coisa julgada, o que significa? Isso aí os professores vêm falando com vocês desde sempre. Então, vocês já sabem que coisa julgada é aquela decisão onde não cabe mais nenhum tipo de recurso, não é? Coisa julgada é uma decisão que não cabe mais nenhum tipo de recurso. E como é que eu vou atacar essa coisa julgada? A coisa julgada, de uma forma muito, muito, muito simples, ela traz pra gente o famoso senta e chora ou aceita que é mais fácil. Por que o senta e chora ou aceita que é mais fácil? Primeiro, porque a coisa julgada, depois que ela transitou em julgado, depois que essa decisão transitou em julgado, via de regra, ela não pode ser alterada.
Por que ela não pode ser alterada? Porque transitou em julgado, porque a parte tinha a possibilidade, sim, de eventualmente recorrer, e vamos imaginar que essa parte até recorreu, não estava contente, estava lá na vara civil e descontente com a decisão da vara civil, foi para o tribunal, descontente com a decisão do tribunal, foi para o Superior Tribunal de Justiça, descontente com o Superior Tribunal de Justiça, foi para o Supremo Tribunal Federal, descontente com a decisão do Supremo Tribunal Federal, recorreu e não tem mais para onde recorrer. Mas ainda ela está descontente. Então, por isso que eu costumo brincar com vocês em sala de aula e dizer para vocês, então senta e chora ou aceita que é mais fácil. Porque depois que não couber mais recurso, chegou no Supremo, não está contente com a decisão do Supremo, sinto muito, não dá para fazer nada. Uma outra coisa, saiu a sentença, nós temos lá a sentença dentro do processo civil, lembra que nós estamos falando de processo civil. Eu tenho a minha sentença dentro do processo civil, eu tenho o prazo de 15 dias, lembrando, dentro do processo civil, o prazo para recorrer, ele é de 15 dias. Passou, né, esse meu prazo, transcorreram os 15 dias, passou o meu prazo, transcorreram os 15 dias, eu perdi o prazo, o que vai acontecer? Senta e chora ou aceita, que é mais fácil, tá bom? E apenas a título, principalmente nesse momento de curiosidade, existe sim uma possibilidade, mas é exceção de alteração da coisa julgada. Tá lá, salvo engano meu, deixa eu só ver, acho que é o 1016. Não é o 1016, não. Apelação 966. Isso. Lembrei. 966, que é a ação rescisória. Mas se você, porventura, ficar curiosa a respeito disso, o artigo 966, ele fala da ação rescisória, é uma situação muito sui generis, tem um intervalo de 2 anos após o trânsito em julgado para situações extremamente específicas. Mas isso, vocês vão estudar só lá na fase recursal, não é objeto dos nossos estudos nesse determinado momento. O que eu preciso que os senhores saibam que uma decisão onde não dá mais para se recorrer, seja porque transcorreu todo o tempo, seja porque não dá para ir para uma outra instância superior, ou porque ela não existe, ou porque não é cabível. Porque lembra que para chegar no Supremo não é qualquer recurso que vai parar no Supremo. Para chegar até o Supremo tem que estar discutindo matéria de ordem constitucional. E falar uma outra coisa muito triste para vocês. E na prática, o que vai acontecer? Mesmo discutindo matéria de ordem constitucional, mesmo pré-questionando essa matéria de ordem constitucional, é muito difícil fazer um recurso extraordinário chegar ao Supremo, tá? É muito difícil. Então, guarde isso. A coisa julgada, ela tem essa característica, não é? Opa, calma aí. Vou pôr aqui como observação. Eita, já tá numa observação. A coisa julgada tem por característica a imutabilidade e a indiscutibilidade. Ou seja, fica imutável. Eu vou fazer uma analogia bem grosseirinha, mas a ideia é o seguinte, como se fosse a decisão como se fosse um bloco de cimento, isso, cimento úmido, isso. Pensa no cimento úmido, não é? Aquela calçada de cimento úmido, quando acabou de fazer, tá lá. Dá para mudar? Dá, se alguém for pisando lá, vai ficar tudo marcado, vai mudar. Sofrerá alterações? Sofrerá alterações. Existe a possibilidade de se alterar. Só que, olha, depois que o cimento secou o cimento, dá para mexer?
Não, não dá para alterar. Pensa que dá para moldar, mas depois não dá. A mesma situação, o metal, não é? Você está lá forjando o metal, está quente, o metal está bem quente, você vai conseguindo moldar de acordo com o seu desejo, com a sua necessidade, com a possibilidade. Depois que perde o calor, se ele perde o calor, o metal enrijece, você vai conseguir fazer essa alteração? Não vai conseguir fazer essa alteração. Sem causar danos, não. Aqui, pra gente, é essa mesmíssima ideia, tá bom? Certo? O que mais que eu tinha que falar? Bom, nesse primeiro momento, a respeito de coisa julgada, eram essas pequenas ponderações que eu tinha para fazer com os senhores, certinho? Aí eu aguardo vocês para nós sanarmos as nossas dúvidas. Ok, doutores? Muito obrigada.